E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole e o vídeo de hoje é para falar sobre esse livro aqui, Terra Vermelha, do Domingos Pellegrini, que já se tornou um clássico contemporâneo. É a segunda vez que eu leio esse livro, a primeira vez me encantou demais, eu li há mais ou menos uns 5 anos e me encantou tanto que esse livro acabou sendo uma espécie de norte, uma espécie de influência para que eu escrevesse o meu romance Os Passos Vermelhos de John, porque eles tocam em pontos muito parecidos, embora o caminho seja muito diferente um do outro, tocam em pontos parecidos. Ele foi publicado em 98 pela primeira vez, se não me engano pela editora Moderna, e essa edição aqui que eu estou em mãos é de 2013, pela Leia, tá? Que tá uma edição muito bonita também. É um livro assim de grande fôlego, ele tem 394 páginas e é naquele formato um pouco maior do que o 14 por 21, né? Aquele formato tradicional de livro. Então é um romance de bastante fôlego que vai tomar aí alguns dias da sua leitura, mas eu recomendo muito, muito a leitura. É um romance sobre desbravamento, né? É um livro que tem características tanto de um romance histórico quanto de um romance memorialista. Ele toca nesses dois pontos. Ele vai desde os anos 20, 1920, até 1989. Então a gente tem praticamente aí 7 décadas que o livro atravessa. Ele foca especificamente em algumas, né? Mais nos anos 30, 40 e às vezes nos anos 50. Mas, mas ele tem todo esse percurso histórico aí. Ele tem duas camadas narrativas, tá? A primeira é em 1989, é quando o protagonista do livro está internado, está dos últimos dias de vida, ele já não quer mais, parece já não querer mais viver, está muito fraco, etc. E uma outra narrativa que conta a história dele e da sua família, né? Quem é essa pessoa que está internada? É o tal do José Pellegrini. Sim, ele tem um nome parecido com o autor do livro, que é o Domingos Pellegrini, tanto que desde o começo, né, o próprio autor admite que há um entrelaçar aí da história da sua família Pellegrini, história real da família dele, com a história do José Pellegrini, que é o protagonista do livro. Então é uma mistura aí realmente de fatos é, reais com ficcionais. E da esposa dele, a Tiana. Né? O José Pellegrini é conhecido como o Seu José, ou Zé do Chapéu, ou outras denominações, porque ele vai mudando muito de emprego ao longo dos anos. E conta a história dos dois, desde quando os dois se conhecem até quando eles já estão bem velhos. O José e a Tiana, eles se conhecem nos anos 20 em, em uma empresa, né, num trabalho que eles faziam de cortar, eles trabalhavam na roça, etc. E eles moravam em duas cidadezinhas, na verdade era uma cidadezinha e um distrito que pertencia a essa cidadezinha, mas que os dois não se toleravam, né? A cidade é Capivari, no interior de São Paulo, e o seu distrito é Rafar. E existia uma empresa ali francesa que se instalou em Rafar e contratava pessoas desses dois lugares para trabalhar ali. Um morava num lugar, outro morava no outro, as duas cidades se odiavam, mas de certa forma eles acabaram ficando juntos, se apaixonando, e para raiva de todas das duas cidades que não se suportavam, né? E, e de famílias muito pobres, né? Eram todos muito pobres. Chega uma hora depois também que a usina não dá conta de sustentar todos os trabalhadores, eles precisam buscar outros meios de sobreviver. A Tiana se revela uma grande cozinheira, uma ótima doceira e, e começa a vender seus doces, etc. E o José ele não consegue mais outro trabalho. Né? O José ele tenta, ele fracassa em cada trabalho que ele tenta. Ele tenta montar uma vendinha, não dá certo, ele entra de sociedade numa farmácia,
não dá certo. Ele tenta trabalhar de marceneiro, não dá certo. E ele tem aquela vergonha típica masculina, né, de ser sustentado pela mulher. Ele não admite aquilo, ele não faz nada contra a mulher, ele não dá nenhuma palavra rancorosa assim com a mulher, mas dentro dele a gente percebe que ele está se afundando ali no orgulho, porque ele quer trabalhar, ele não quer ser sustentado pela mulher, ele se acha um fracassado. E essas 70 primeiras páginas, então, contam essa história lá do início do relacionamento dos dois, do José e da Tiana, em Rafar e em Capivari. Mas o romance não é por aí, não é nessa região que ele vai acontecer com a sua força. Na verdade, acontece uma migração. O José ouve dizer que estão abrindo novas cidades numa mata fechada, numa boa parte de Mata Atlântica, que é no norte do Paraná. E ele decide ir conhecer esse tal lugar que dizem que tem a tal Terra Vermelha, que tem o mito de ser a terra mais fértil do mundo. Então ele quer conhecer, dizem que as pessoas que estão indo para lá estão melhorando de vida, um lugar que tem tudo para ser um grande, um grande polo. E ele vai conhecer então esse lugar, ele pega, vai a cavalo, pega ônibus, etc. E chega até, atravessa de balsa um rio e chega até esse vilarejozinho que se chama Londrina, né? Era o antigo patrimônio Três Bocas, que está se tornando a cidade de Londrina, no norte do Paraná. E aí vale a pena falar um pouquinho sobre essa colonização. Sim, dizem colonização, alguns até dizendo que é uma colonização, é a colonização mais rápida da história da humanidade, né? Existia esse terreno fechado, existiam alguns poceiros, só que tinham algumas casas e terras perdidas em um lugar que não estava desbravado, no norte do Paraná. E o governo do estado faz um acordo com uma empresa inglesa, que tem capital aí no mundo inteiro, resolve comprar então essas terras e lotear. É a Companhia de Terras do Norte do Paraná, que pertence a Paraná Plantations, cujos donos são ingleses, né? Então tem vários britânicos que vêm para a cidade, inclusive o nome da cidade Londrina é justamente por conta dessa influência de Londres, né? Então seria uma pequena Londres ou uma nova Londres instalada no meio da mata tropical brasileira. Então eles fazem um acordo com o governo para ir abrindo as cidades e os lotes e cedendo alguns terrenos para a prefeitura ou para a igreja, né? Prefeitura para fazer a própria prefeitura, ou Câmara de Vereadores, etc. E as igrejas para a construção das igrejas, ou o Hospital Santa Casa, por exemplo. Então, Londrina, na verdade, é só o primeiro passo, né? Ele é o começo para o desbravamento todo do norte do Paraná, que curiosamente é o lugar onde eu moro. Eu moro em Maringá e eu nasci na cidade de Londrina. Então é uma história assim que, pelo menos para quem mora aqui, é quase com um mito de fundação. A gente tem essa sensação de ser um mito fundatório da nossa região, de uma identidade própria local, que é muito recente. Se você olhar aí, pensar que a grande força da colonização de Londrina e do norte do Paraná aconteceu nos anos 30, né? E eu estou gravando esse vídeo em 2020, então a gente tem aí em torno de 90 anos de história. Então é para esse lugar que o José gostaria de ir. Ele vem, ele conhece e ele volta para buscar a Tiana, que é uma mulher pau para toda a obra, e resolve falar assim: não, vamos seguir essa vida. E eles então se dirigem a Londrina, com bastante percalços pelo caminho, se instalam. A Tiana resolve abrir uma pensão, na verdade ela chama de hospedaria, né? A hospedaria Pioneira, que depois se transforma em Hotel Pioneiro. O José, meio sem querer, acaba se tornando uma espécie de corretor de imóveis, porque ele vai achando os terrenos, ele vai negociando os terrenos com as pessoas, e eles vão construindo uma pequena fortuna, porque passava muito dinheiro pelo local, era muito estrangeiro chegando, né?
Então não eram só os britânicos que estavam ali, porque chegou gente do Brasil inteiro para esse lugar, mas chegou também gente de vários lugares do mundo, como da Itália, da Alemanha, da Espanha, do Japão, da Ucrânia, da Polônia, da Holanda, da Índia, da Rússia, entre outros lugares do mundo. Então, foi uma colonização com muitos lugares do mundo diferentes nesse mesmo lugar. E eles acabam construindo ali a vida, e a descrição do livro é mesmo é quase mito de fundação, como eu disse, porque fala das primeiras casas, das primeiras ruas sendo abertas. Para quem reconhece o espaço é muito interessante, porque você vai vendo a descrição do espaço, né? E você vai vendo como aquilo era naquele tempo e como é hoje, você vai comparando, né? Então, abrindo as picadas do mato, cortando, abrindo as clareiras, derrubando a mata, né? Tem um lado muito ruim nisso, né? Porque uma mata foi devastada com perobas antigas e enormes e figueiras brancas e árvores maravilhosas que foram derrubadas em nome de um progresso. Mas mostra essa cidade sendo construída desde a sua origem. Então é muito interessante nesse sentido de construção, de início, de nascimento de uma nova cidade, de uma nova terra, de um novo povo. Mas, para quem talvez ache desinteressante falar de apenas um local, né, a história da cidade, é claro, não está desvinculada da história do país e do mundo. Ao longo das páginas, a gente vai vendo que outras questões que são muito maiores do que esse desbravamento, do que a história local, aparecerem nessas páginas. Então a gente tem a Revolução Constitucionalista, a gente tem a Intentona Comunista, a gente viu falar da Segunda Guerra Mundial, a gente fala da transferência da capital ali, tem sobre a ditadura militar, sobre a anistia e a própria queda do Muro de Berlim, que inclusive acontece ali nas páginas, nessa camada inicial aí, que é a camada quando o seu José já está doente no hospital, rodeado de filhos e netos, etc. O livro tem várias personagens interessantes. Esse seu José realmente é uma figura incrível, muito legal de a gente conhecer. A Tiana, que além de doceira, ela é uma poeta popular. Ela gosta de juntar palavras, versinhos e fazer rimas, então é uma poesia muito genuína assim da popular que ela faz. E tem outros personagens muito legais, como o Góis e o Mané. Esses dois, eles são amigos, mas eles são amigos que se detestam, de certa forma, eles brigam o tempo todo. O Góis, ele tem uma mata chamada Mata do Góis, que ele quer preservar, porque ele está vendo que toda a mata da região está sendo derrubada, ele quer preservar isso na cidade, né? Ali é bem perto da cidade de Londrina. E ele acredita que as pessoas ganham pelo trabalho que fizeram. Então ele é um pouco, vamos dizer assim, meritocrático, reacionário. E o Mané, que é o grande adversário político dele, inclusive os dois se elegem vereadores na cidade. O Mané é um comunista convicto, é um leitor de Marx. Ele está toda hora questionando o capital, embora se beneficie de certa forma dele, porque está ali no momento em que a cidade está a plenos pulmões se desenvolvendo e onde muito dinheiro passa, né? Mas ele é um comunista convicto, é preso, apanha várias vezes, é torturado ao longo do livro. Os dois são amigos da família e frequentam a hospedaria Pioneiro, o Hotel Pioneiro, que tem, segundo o narrador do livro, a melhor cozinha da cidade, onde as pessoas se reúnem para almoçar, para jantar, mesmo que não estejam hospedadas ali. Então tem vários personagens interessantes, não fica somente na questão do José e da Tiana, né? Então a gente vê aí muito a transformação da cidade, porque desde quando ela é fundada e vai sendo povoada, né? Chega um ponto que a cidade já está um pouco grande e esses primeiros moradores já não se reconhecem nela. Então mostra um enriquecimento muito grande de muitas pessoas,
uma cidade que nasceu da mata e não tem árvores, então as pessoas sofrem de calor e há uma tentativa de replantar árvores na cidade, é uma coisa muito interessante de ser vista. E isso é muito interessante de ver nos personagens, de como o tempo passa e as personagens não se reconhecem no próprio espaço. Eles parecem que ficaram presos a um espaço que já não existe. E a cidade evoluiu. A cidade não necessariamente no bom sentido, né? Mas a cidade se transformou e parece que não dá mais espaço para essas pessoas. O mundo muda tanto que chega uma hora que não há mais espaço. Tanto que tem um problema que acontece num livro que eu falei há pouco tempo para vocês, que é o Domingo, do Eduardo Sens, que é a questão da desterritorialização, né? Quer dizer, você ocupa um espaço, eles moram numa casa e de repente o espaço em volta está todo tomado por prédios e eles viveram ali por décadas e a especulação imobiliária querendo comprar a casa para construir um prédio. Então, quer dizer, essas questões também passam por aqui, né? E o pouco patrimônio que esses dois construíram, né? José e Tiana tiveram que deixaram para os filhos, e de como os filhos não reconhecem o esforço que os pais tiveram para, de certa forma, enriquecer, porque não é bem enriquecer, eles não ficaram super ricos, né? Mas de como eles se engalfinham entre si, como eles disputam as posses, e ao mesmo tempo tem um desdém pela história, um desdém pelas vontades do pai e da mãe, um desdém pela conquista e pelas coisas passadas, né? São novas gerações que não conhecem especificamente todo o trabalho pela construção de um patrimônio. E o único que, na verdade, é muito próximo deles é um neto. É um neto que parece que quer escrever essa história. E é um neto que, inclusive, quando está no hospital, o vô está no hospital, ele está lá com o José. A Tiana já havia falecido, isso não é um spoiler, mas a Tiana já não está lá, e ele está lá com o seu José, e ele começa a relembrar as coisas que o seu avô havia dito, e é meio que ele que já vem contando essa história de certa forma. Que é uma história muito bonita, cheia de contradições, cheia de... Bom, contradição é a palavra que eu acho que mais acompanha o ser humano, né? Mas a história é belíssima, eu adorei ler pela segunda vez e eu indico com força. Eu acho que é um dos grandes romances, se é que a gente pode chamar assim, né, contemporâneos, porque ele nem nesse século foi escrito, né? Nós temos já 2 décadas desse século, mas ele é um dos romances recentes que a gente já pode chamar de clássico, ok? E é isso. Já leram, gente, Terra Vermelha? Fica aí essa dica de leitura para vocês, então, junto com o meu livro, Os Passos Vermelhos de John, que fala um pouco sobre a colonização, não de Londrina daí, mas de Maringá, que são cidades vizinhas. E é isso. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e ative as notificações. Beleza? Um abraço e até a próxima!